Olá, pela primeira vez, o líder russo Vladimir Putin admitiu na segunda-feira que o atentado da sexta-feira passada contra um teatro na Grande Moscou foi cometido por extremistas muçulmanos. No caso, o ramo do Estado Islâmico no Afeganistão, o Estado Islâmico do Coração, ou do Coraçone, que também atua em ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, e não foi citado por Putin. O número de mortes subiu para 139. Mesmo assim, Putin culpa a Ucrânia numa manobra oportunista para negar a falha de segurança que houve na Rússia e para que ela não seja atribuída à guerra contra a Ucrânia, que enfraqueceu a Rússia internamente. Na primeira declaração depois do ataque, Putin não falou nos jihadistas e acusou os terroristas de fugirem em direção à Ucrânia. É um total absurdo, porque a fronteira entre Rússia e Ucrânia está cheia de tropas russas e é uma zona de guerra. Putin declarou que há muitas questões não respondidas, inclusive se os Estados Unidos estão acobertando a participação da Ucrânia. Outro absurdo. Os Estados Unidos avisaram a Rússia e Putin ignorou. Em 19 de março, declarou que o alerta era uma provocação, uma tentativa de desestabilizar a Rússia. Quem se beneficia, disse Putin, e acusou mais uma vez o regime de Kiev, que chama de nazista, quando na verdade nazi-fascista é ele, um Hitlerzinho de opereta do século XXI, com armas nucleares. Os 4 suspeitos foram apresentados à justiça com marcas de tortura, são todos do Tajiquistão, uma das antigas repúblicas soviéticas muçulmanas da Ásia Central. A Rússia tem 14 milhões de muçulmanos, cerca de 10% da população, um pouco menos de 10%, a população tem 145 milhões de habitantes, entre eles há 1.300.000 tajiques, sem contar os imigrantes ilegais. A economia da Rússia depende de imigrantes da Ásia Central e os imigrantes agora são o novo alvo de Putin. Nina Khrushcheva, bisneta do ditador soviético Nikita Khrushchev, hoje professora nos Estados Unidos, descreveu a Rússia como um estado do KGB, a polícia política soviética. Putin foi agente do KGB e diretor-geral do Serviço Federal de Segurança, o atual Serviço Secreto Interno que sucedeu ao KGB. E Putin está resgatando diversos aspectos do stalinismo e da estrutura do Estado soviético. Khrushchev diz que, como na União Soviética, Putin vai aproveitar todas e quaisquer oportunidades para acusar, acuar e atacar seus inimigos. E o inimigo hoje, aliás, inventado por ele, é a Ucrânia. A guerra entre a Rússia e os extremistas muçulmanos vem pelo menos desde a invasão soviética ao Afeganistão, que durou 10 anos, de 1979 a 1989, e terminou com a morte de 15 mil soldados soviéticos. Desde que Putin chegou ao poder, em 1999, travou uma guerra brutal de 10 anos que arrasou a República Russa da Chechênia, de maioria muçulmana, o que causou os piores atentados do século na Rússia. A tomada do Teatro Dubrovka em 2002, em Moscou, quando 204 reféns morreram numa operação de resgate desastrosa, e a ocupação de uma escola primária em Beslan, na Ossétia do Norte, quando 334 pessoas morreram, inclusive 186 crianças. Depois disso, a Rússia entrou na Guerra Civil da Síria em 30 de setembro de 2015 e bombardeou o califado que o Estado Islâmico construía entre o leste da Síria e o norte do Iraque, com uma estratégia de terra arrasada. Até hoje, a Rússia controla o espaço aéreo da Síria. A Rússia também intervém militarmente na África em apoio a ditaduras em troca de contratos de exploração mineral. Quem fazia isso era a empresa de segurança privada Wagner, um grupo de mercenários liderado pelo senhor da guerra Yevgeny Prigozhin, que se rebelou contra a cúpula militar da Rússia em junho do ano passado e morreu na explosão de um avião, atribuída à ditadura de Putin 2 meses depois. Os russos estão no Mali, em Burkina Faso, na República Centro-Africana, na Líbia, no Sudão e em Moçambique, sempre combatendo grupos extremistas muçulmanos. Quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão em 2021, a Rússia se aproximou do regime fundamentalista sunita dos Talibã,
que é inimigo do Estado Islâmico do Khorasan. Em 26 de agosto de 2021, esse ramo do Estado Islâmico matou 183 pessoas, inclusive 13 soldados norte-americanos e 28 milicianos dos Talibã, num ataque terrorista suicida ao aeroporto de Cabul, onde milhares de pessoas se concentravam para tentar fugir do Afeganistão e dos Talibã. Por causa da aliança de Moscou com os Talibã, o Estado Islâmico do Khorasan cometeu, em 5 de setembro de 2022, um atentado contra a embaixada russa em Cabul. 6 pessoas morreram, inclusive 2 funcionários consulares. Foi um sinal de que os Talibã não conseguem vencer o Estado Islâmico. Pelo menos 3 tentativas de atentados terroristas do grupo foram desarmadas desde o Natal na Alemanha, na Suécia e na Turquia. A Rússia anunciou em 7 de março que impediu um ataque a uma sinagoga em Moscou. O presidente francês Emmanuel Macron ofereceu ajuda no combate ao terrorismo e disse que é cínico e contraproducente culpar a Ucrânia. A ameaça terrorista está no ar. A Itália e a França reforçaram ostensivamente a vigilância contra o terrorismo e outros países da Europa estão fazendo o mesmo discretamente. O Estado Islâmico original, que nasceu no Iraque como resultado da invasão norte-americana de 2003, foi responsável pelos atentados terroristas de 3 de novembro de 2015 em Paris, quando 130 pessoas foram mortas. Esse atentado de agora foi o pior do Estado Islâmico na Europa. Há 4 meses do início da Olimpíada de Paris, a França elevou o alerta contra o terrorismo para o nível máximo. Isso deve impedir grandes atentados durante os Jogos, mas não elimina o risco de pequenos ataques a bala ou faca ou atropelamentos a alvos fáceis, como locais de grande aglomeração de pessoas, como o teatro atacado sexta-feira passada na Rússia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.